Olá, gente. Como eu falei na última aula, tá? Vamos agora, na última aula, no último vídeo, melhor dizendo, eu vou aqui introduzir, né? Não só apenas introduzir, mas tentar organizar os principais pontos, trazer para vocês os principais pontos abordados na química orgânica, certo? Se a gente coloca química orgânica no YouTube, aparece assim, aula 1 de 12 do professor X. Então, assim, são inúmeras. Então, eu resolvi gravar um vídeo tentando trazer os principais pontos e, principalmente, considerando que a gente precisa retomar alguns conhecimentos para poder compreender, certo? Não adianta eu chegar em funções orgânicas se vocês não se recordam que o carbono, né, que é um elemento químico que está no grupo 14 ou na antiga família 4A, lembram do primeiro vídeo, né, sobre introdução à tabela periódica, que eu falei que os elementos que estavam, os elementos representativos, né, que estão ali no grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16 até o 18, eles têm algumas coisas em comum que o caracterizam eles estarem na mesma coluna. Uma delas, certo, é justamente a presença, tá? Especialmente o fato de ter a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica. Então, todos os elementos químicos que estão na família 1A, tá? Ou no grupo 1A, tem um elétron na última camada eletrônica. O carbono, certo? Como ele está na família 4A ou grupo 14, né? Ele tem 4 elétrons na última camada eletrônica. E isso é muito importante quando o carbono faz ligações químicas com outros átomos ou quando os outros átomos se unem, né? Através de ligações químicas para formar moléculas, certo? Isso é importantíssimo para a gente saber, de fato, se eu tenho quantos elétrons na minha última camada eletrônica, mais quantas ligações eu preciso fazer para completar a minha dita camada de valência. Seria o máximo de 8 elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho um carbono que tem 4 elétrons na última camada eletrônica, seria assim, ó. Carbono, ele tem 4 elétrons na última camada eletrônica. Ele faz ligações com outros átomos para estabilizar, para atender a estabilidade. Então, por exemplo, eu tenho um carbono aqui, não muito bonitinho, mas dá para entender, e ele está ligado a 4 átomos de hidrogênio. Isso aqui, por exemplo, se eu corto um hidrogênio daqui, isso aqui não poderia existir, tá? Porque ele precisa ter 4 ligações. Se ele já tem 4 elétrons, se ele recebe, né, mais 4 elétrons, no caso aqui, são ligações covalentes, ele está compartilhando elétrons. Tem 4, com mais 4 ele fica 8. Ok, se só for 3, não está certo. Dessa forma, você consegue saber que, por exemplo, se eu tenho uma fórmula CH4, com carbono e 4 hidrogênio, essa é uma fórmula molecular que existe, enquanto CH3, ela, por exemplo, não existe, tá? Porque o carbono precisaria de mais um elemento para se ligar. Essa molécula ela não existe, ok? A partir dessa fórmula molecular, a gente consegue abrir o carbono e identificar como seria a distribuição da fórmula estrutural, ok? Vou falar disso melhor mais à frente. Mas por que eu estou falando do carbono? Eu falo de química orgânica. Por que eu estou trazendo o carbono? Porque eu estou falando que é importante eu saber que o carbono está na família 4A e que ele tem 4 elétrons na última camada eletrônica. Por quê? A química orgânica, certo? Ela estuda os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são compostos que são ricos, né, em sua estrutura em carbono e hidrogênio. E esse carbono liga-se ao hidrogênio através de ligações ditas ligações covalentes, que são aquelas onde ocorre o compartilhamento de elétrons. Vocês devem ter estudado também as ligações iônicas, onde um ganha e o outro perde os elétrons, tá? Sim, como eu falava, certo? E
esses compostos orgânicos, né, que são compostos ricos em carbono e hidrogênio, principalmente, né, não todos os compostos que têm carbono são compostos orgânicos, mas a grande maioria deles se classificam como compostos orgânicos, certo? Eles também podem encontrar em sua estrutura outros elementos químicos, como o oxigênio e como o nitrogênio. Antigamente se definia que os compostos orgânicos eram aqueles que eram sintetizados, por exemplo, exclusivamente por seres vivos. A partir do momento que se conseguiu sintetizar a ureia, que é uma substância presente na nossa urina, em laboratório, essa afirmação, né, que era uma generalização, ela caiu por terra. Não necessariamente precisa ser um ser vivo que venha a sintetizar esse composto orgânico. Professora, para que saber isso, né? Para que essa relação? Porque a gente está estudando os compostos de carbono. Porque esses compostos ricos em carbono, que são ditos compostos orgânicos, certo? A parte da química orgânica, eles estão presentes no nosso dia a dia. A gente pode não perceber, mas sim. Vou trazer como exemplo mais à frente a vocês que, por exemplo, o petróleo, certo? É uma mistura de vários compostos orgânicos, tá? Vários. A partir do petróleo se obtém várias frações que a gente diz que são derivados do petróleo, certo? E aí vamos começar, tá? Eu trouxe aqui como título Desvendando a Química Orgânica para o Enem, certo? Que nos cabe muito bem para aqueles que estão, mesmo diante de toda essa situação, gente, tentando, da forma que é possível, estudar, buscar, além do que a gente também está procurando oferecer para vocês, é importante, muito importante esse conhecimento. Como eu falava, a química orgânica ela é conhecida como a parte da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono. O carbono ele é um ametal, certo? Ele não é um metal, tem característica de ser um metal, que faz 4 ligações covalentes para adquirir estabilidade. Desse modo, os compostos orgânicos sempre apresentam muitas ligações covalentes, tá? Que é uma ligação onde está acontecendo compartilhamento de elétrons, certo? Com exceção, por exemplo, do hidrogênio, essa ligação covalente, quando ele recebe elétrons, ele não precisa receber, ele tem um elétron na última camada eletrônica, o hidrogênio ele não precisa receber mais 7 para completar 8. Por que não? Porque a única camada eletrônica que o hidrogênio, por exemplo, tem é uma camada que comporta no máximo 2 elétrons. Então, isso faz com que seja possível que quando você observe isso aqui, ó, eu vou mostrar a vocês. Pediu. Quando vocês observam isso aqui, eu tenho o carbono, tem 4 elétrons na última camada eletrônica, ele precisa de mais 4, então ele compartilhou 4 elétrons, certo? O que é que acontece? Ele 4 com 4, 8, ok. Já o hidrogênio, ele só precisa de mais 1 para completar a camada, ele foge à regra geral de ter 8. Nesse caso específico, certo? O hidrogênio só faz uma ligação. Seguindo a mesma lógica do fato de quantos elétrons o carbono tem na última camada eletrônica, se vocês se recordam, fizeram um exercício que eu solicitei sobre identificar quais são os elementos químicos que estão nas famílias, nos grupos, né, dos elementos representativos, vocês viram que o nitrogênio, por exemplo, ele está na família 5A, antiga família 5A, ou grupo 15. Todos os elementos que estão nessa família, eles têm 5 elétrons na última camada eletrônica. Então, quando ele compartilha elétrons, quando ele se liga aos outros átomos, ele precisa de só mais o quê? Se ele já tem 5, 1, 2, 3, 8. Completou a última camada eletrônica. Isso é interessante porque, como eu falava, faz você compreender que quando eu vejo NH3, que é a fórmula molecular, tá? Eu sei que quando eu abro essa fórmula e deixo na fórmula estrutural,
isso aqui está certo, mas... Vou tentar aqui. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Primeiro, o nitrogênio só tá aí. Ele já tem 5, compartilhando com mais... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera aí que eu escrevi um nitrogênio, não é um nitrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Calma aí. Hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Pronto, isso aqui. O NH3, tá? Pronto, agora. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Esse nitrogênio aqui, a câmera é ao contrário, então ela fica difícil de eu marcar para vocês. Pronto. Esse nitrogênio aqui, tá? O que é que acontece? Ele precisava de mais um hidrogênio, se ligar mais um hidrogênio, por exemplo, para completar sua camada de valência, já que ele tem 5 elétrons, ele precisava de mais 3, tá? Esse hidrogênio aqui, ele não pode ficar no meio, porque ele só poderia receber, né, no compartilhamento, mais um elétron. Aqui ele está recebendo 2. Isso perde, isso sai da lógica, da regra, do que a gente entende com relação ao fato do hidrogênio ter só tem um elétron na última camada eletrônica, mas tem uma camada eletrônica que comporta no máximo 2. As demais comportam 8, então tudo bem, tá? Só para vocês entenderem, principalmente onde eu quero chegar e a partir de agora, né, logicamente, praticando e estudando um pouco mais, entenderem o porquê. Quando eu vejo uma fórmula molecular, eu ou outras pessoas que já estudaram a respeito, conseguem abrir a fórmula estrutural, sabendo quem é que se liga-se a quem. Isso aqui é o básico para saber